Oi, meus amores, aqui é Cris Marques e eu estou iniciando mais um videozinho aqui no canal. Espero que vocês gostem. E como tá aqui na descrição que eu coloquei para vocês, o vídeo de hoje vai ser História da Madrugada. É isso, gente. E tá de noite, hein? Vocês estão vendo aqui, ó. Peraí, aqui ó a escuridão. Peraí, olha a escuridão. Tá de noite. Meu Deus, que é, minha filha? A história da madrugada tem que contar de noite mesmo, né? Oxê, com a graça. E antes de eu iniciar o vídeo contando histórias pra vocês, lendas urbanas, curta, comente, compartilhe, né? Quando vocês vão assistir, dê bastante like. E é isso. E não esqueça de me seguir no meu Instagram. E é isso, gente. Vamos para mais uma historinha de lenda urbana. A história que eu vou contar hoje é da mulher que virava cabra, que virou cabra, né? A verdade foi essa. Muitos anos atrás, essa história eu já foi contada. Contaram, né, aqui. E família, povo contando que muito tempo havia uma mulher que toda noite, de meia-noite, ela virava cabra. Essa mulher. E o povo dentro de casa, quando dava meia-noite, escutava aquele negócio gritando. Sei lá, como fosse uma cabra, feito um bicho. Chega a me arrepio. Aí o povo se trancava a porta e só escutava pela a banda de onde que a mulher morava. Era tipo, antes, o povo assim, era uma casa aqui, outra mais lá distante, tá ligado? Não era como agora perto, que é tipo, basicamente o povo mora de lado do outro, né? É favela, é. Olha como eu sou. Aí, eu não tô falando mal de favela não, né, gente? Porque aqui onde eu moro é favela, né? Sim, aí, eu ficava tudo assustada, é por do interior isso. Foi no interior, essa história que foi contada. E daí saiu, né? O povo ficou saindo, contando um pro outro. Aí belo dia. E no outro dia, depois dessa zoada, o povo ficou comentando sobre isso, porque toda noite, não era toda noite, era toda vez que tinha a lua cheia, escutava esse negócio, feito uma cabra, sei lá, um bicho, eu sei nem fazer o jeito do bicho. Sei não, tá bom. Era aquela gritaria, aquele feito um bicho brabo, sei lá, e ninguém nunca escutou isso, né? E o povo escutava como fosse uma zoada de uma cabra, mas só com uma cabra selvagem. Aí o povo ficava espantado. O povo ficou tão assustado que ficou fechando as janelas, tudo de noite, com madeira lá de fora e tudo. E nessa casa dessa era uma veinha assim, né? Uma mulher de 50 anos. Na casa dela, o povo ficava passando e achava estranho, porque a vizinhança toda de lá, todo mundo tava assustado, fechando a porta, que eles não sabiam o que era e tal hora. E essa mulher agia normalmente. Certo dia, o povo ficou estranhou, né, o jeito dela. Daí ficaram abiudando, né, e viu que ela saía de noite. No interior lá tinha as casinhas, mas tinha os matos. E viu que ela saía de noite pra mata. Só que ela voltou nesse dia normal, que não foi dia de lua cheia. Toda vez quando ela lua cheia e ela via que ia se transformar, ela saía de lá da casa dela e ia pra mata.
o mato, né? Lá, feito uma mata fechada. Lá no interior, né? É tipo uma mata não, né? Tipo, feito uma fazenda que tem, sei lá, cheio de mato, tá ligado? Árvore. Aí, pô, ficou tudo assim, olhando assim, gente. Ela não tem medo não, de noite ela saindo. E vizinho de noite que fica olhando, né? Sempre tem aquele, né? Aquele povinho que fica buildando. Pronto. Aí, tinha uma pessoa, um povo antigo de lá, que conhecia ela, falou assim, olha, falou pro povo, olha, o povo se juntou, fizeram a reunião, e nessa reunião tinha umas pessoas que é do tempo dela, dessa mulher. Aí disse, ele sabia de uma história que aquela mulher, tipo, Dona Maria, aquela mulher, Dona Maria, e ela nunca ia para reunião de comunidade. E não sabia de nada, né? Informada de nada. E nessa reunião que foi ter sobre esse caso desse bicho que só de noite gritava, que ninguém sabia o que era, um homem que do tempo dela falou. Sabe aquela mulher ali que mora sozinha? O meu pai me contou, olha, que ela batia na mãe, no pai, não respeitava. Daí a mãe e o pai não aguentou e amaldiçoou, porque naqueles tempos antigos o povo amaldiçoava. E amaldiçoou ela e tipo, jogou como fosse uma praga, uma coisa ruim pra ela. Disse que você vai virar um bicho, eu quero tomara que você faça isso e aquilo. Seja isso e aquilo. E o povo diz que nesse tempo, sei lá, pegou aquela maldição da mãe, que a mãe jogou nela. Por causa do jeito que a menina era, maldosa. E toda noite a menina começou a virar bicho, cabra. Foi até um certo tempo que os pais foram embora e deixou ela, porque ficaram assustados com aquilo. Tipo, assustado não, né? Eles não jogou aquilo pra menina, tá ligado? Em vez de endireitar, não, jogou logo a maldição na mulher, coitada. Olha, coitada, a mulher rindo, batia na mãe e no pai. E daí ela ficou prisioneira dessa maldição. Ela não falava com ninguém, não tinha amigo, sei o quê. Por quê? Fazer amizade. Quando chegava aquele tempo, se alguém, né, não, ela é prisioneira dela mesmo. Daí o povo ficou assustado e não comentaram sobre isso. E muitas pessoas ficou dizendo que era mentira, vocês estão falando mal porque a mulher não fala com ninguém, sei o quê. E tal dia o curioso, que morava perto, ficou abildando e viu. E ele se ligou que só acontecia isso quando tinha lua cheia. Certo dia, na lua cheia, o homem vou sair de casa e vou ficar atrás da casa dela. E o homem ficou corajoso, né? Corajoso. Daí, ele escutou aquele negócio, aquele grito de noite. Sei lá, um grito de uma cabra. Bem forte. O homem chega a se arrepiou. Isso, ele mandou a mulher dele fechar a porta e tudo, né? Porque, né, sei lá, ela virava bicho, né? Aí daí ninguém sabe como que, não sei, esquece as coisas, né? Não sei não, uma coisa selvagem, coisa do mal, né? E ele viu, ele olhou assim dentro da casa dela, que a casa era de barro. Os barros com as madeirinhas assim, e lá ele viu pela brecha assim que ela virando os bichos, se tronchando todinha. Daí ela correu, saiu para fora, se arrastando e correu para mata. Daí ele viu ela virando em bicho. Ela se virou todinha assim, e daí ele viu ela virando uma cabra bem grande, 2 metros de altura. Era um bicho feio, com chifre bem grandão, com as patas grandes e com a unha bem grande e vergada.
os dentes todo envergado. E ela viu que ele tava lá buildando. Ela ainda correu atrás dele. Mas ele saiu gritando, pedindo socorro, socorro. Todo mundo saiu para fora. Quando todo mundo saiu para fora e aquele bicho, os povos tudinho viu aquele bichão grandão, transformado. O povo tudinho se assustou, o povo gritou. Chamou Jesus, gritou aquele povo que tinha aquela fé naquele, né? Povo católico, chamando Maria, sangue de Cristo tem poder, falando aquilo, gritando. E daí ele ficou calado, no outro dia não disse o que viu, com medo. O padre, no outro dia, fizeram a missa por lá por perto, para espantar o espírito mal. Olha, chega, me arrepiei. Daí, quando ele falou para todo mundo, fizeram a reunião, ele contou que viu aquela história. Quando o povo foi lá, o povo ia matar, foi lá para matar na casa. Quando foram lá, ela não estava mais lá. Ela foi embora, porque ninguém podia saber, né, disso. E quando alguém soubesse, ela tinha que ir embora de lá do local, né? Porque senão ia ter uma tragédia, alguma coisa, né? E ela não queria fazer mal, né? Também eu acho. Por isso ela saía de lá, porque se o povo descobrisse que era ela tinha que matar. E ela, tipo, nunca houve, tipo, que alguém desapareceu, que matou. Ninguém sabe, né? Também, né? Quem, né? Naquele tempo, né? O povo sumia e não tinha, assim, muita investigação, né? Sumiu, o povo ficava chorando e não tinha o que fazer. Daí ela foi embora e ficou lá a história dessa mulher. A mulher que vira cabra. A história ficou passando de cidade para cidade, de lugar para lugar. E chegou aqui, né? Na minha casa. E eu tô contando para vocês. E vocês vão contar para sua família de meia-noite. Vocês vão chegar de noite. Vocês vão reunir o povo. Vai contar a história da mulher que virou cabra. A mulher que foi amaldiçoada, né? Quando era moça, né? Uma menina, acho que ela tinha o quê? 20 anos, 18, alguma coisa assim. Ela era jovem, né? Daí, aí ela foi embora. E foi isso, gente. E daí o povo acreditou, né? Porque o homem contou, o homem disse que viu. E realmente, quando chegou lá, a mulher não tava lá, mas nunca voltou. E ficou a história lá. Fizeram estátua desse bicho para ficar como, né, aquela cidadezinha do interior conhecida como a história, né, dessa mulher que virou cabra, né? E ali já teve uma lenda real, né? Que o povo realmente viu aquilo. E como o povo dizia que no interior tem muitas histórias assim. Muitas histórias de Trancoso. Trancoso, o povo diz é o quê? História muito cabreira, história urbana mesmo, né? Aquela história de assombração mesmo. Que o povo diz que muita gente já viu algumas coisas, tipo espírito, já viu essas coisas assim, sobrenatural. E é isso, gente. A historinha com o Cris hoje, a historinha da noite, foi essa. Mais uma historinha com o Cris. Espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir, comentar. E é isso. E agradeço a vocês pelos inscritos aqui no canal. E é isso, meus inscritinhos. Beijinho. E aguarde mais historinha da madrugada. Tchau!